Antes de começar, vamos orar? Espírito Santo, obrigada, Jesus, pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor, que nos alcança a cada dia, Deus, pelas tuas misericórdias. Nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos diante de ti, diante da tua palavra, Senhor, para sermos tocados, Senhor, transformados, Senhor, por ela. Toca, Senhor, no nosso entendimento, na nossa mente, que nós possamos ser renovados, Senhor, através dessa leitura, Senhor. Temos os nossos pensamentos, Senhor, voltados a Ti, Senhor, transformados, Senhor, por Ti. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse dia que nós possamos estar firmados na rocha, Senhor, que Tu és, Pai. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Muito bem-vindos, hoje sim é o dia 79, ontem era 78, eu falei errado. Eu tô sempre confundindo esses dias. Mas enfim, bem-vindos ao dia 79. Hoje a gente vai estar lendo Juízes do 13 ao 16. Quero te lembrar mais uma vez de se inscrever no canal para poder estar acompanhando esse projeto de leitura diariamente. A gente vai ler a Bíblia toda até o final do ano. Se essa é a tua primeira vez lendo a Bíblia, comenta aqui, é minha primeira vez. Se já é a segunda ou terceira, enfim, comenta aí qual é a vez que você tá lendo a Bíblia dessa vez. Ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. Enfim, vamos começar então? Juízes 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda da videira. Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir tudo aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão.
O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito de Deus começou a agir nele em Maaneda, entre Zorá e Estaol. Juízes 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse ir de procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se vocês não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma. Queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para meu pai nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? E mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e os deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Juízes 15. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela no lugar da outra. Mas Sansão disse: Dessa vez eu sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava para ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Lei,
Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vocês estão nos atacando? Responderam: Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? E ele lhes respondeu: Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você, para os entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: Jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: Não, somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. De maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: Por meio de teu servo, deste essa grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Hacoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Juízes 16. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazetas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: Vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está à frente de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Então Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: Se amarrarem bem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? Ele respondeu: Se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou, teceu as tranças dele num tear, prendeu-as num pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí! Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia lhe contado seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo:
Venham mais essa vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí! Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: Mandem ver Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia, quando fizeram ficar em pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu peço-te que lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele tinha matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Muito bem, finalizamos aqui dia 79. Eu aguardo você aqui amanhã para o dia 80. Que Deus te abençoe.